Fala aí, comparsas, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao primeiríssimo Lendo com Solari. Vamos discutir hoje aqui os capítulos 1, 2 e 3 de Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Então, vou fazer minhas considerações aqui, tentarei ser breve porque fiz muitas anotações. Os senhores e as senhoritas, por favor, coloquem os comentários aí, quem leu o livro, o que achou, enfim, o que veio na cabeça nisso. No próximo vídeo, que vai ser semana que vem, no dia 9, eu dou no começo uma recapitulada aí dos comentários, temas recorrentes, etc. E daí a gente parte para falar dos capítulos 4, 5 e 6. Daí, como eu falei, anotei muita coisa aqui, então vamos já partir para a discussão aqui, né? Bom, Os Despossuídos aí já começa com um acontecimento, né? É interessante isso, que é um problema da ficção científica muitas vezes, o chamado infodump. Porque quando é o nosso mundo, a gente já conhece ele. Na ficção científica e fantasia, você tem que explicar o que aquele mundo é diferente para o leitor, né? Então o problema é, às vezes, quando o escritor fica botando uns paragrafão ali, catatal de descrição de mundo, né? Escritores bons de ficção científica e fantasia fazem o que a Ursula Le Guin faz aqui, né? Já troca o pneu do carro com o carro andando, né? A narrativa vai acontecendo e você vai percebendo esse mundo muito mais pela reação e pela ação das pessoas, né, do que um narrador ali te explicando, era uma vez dois planetas que viviam numa galáxia distante, etc, etc. Bom, ela começa descrevendo aí um muro, que ela fala que é o muro que foi por um tempo a coisa mais importante do mundo, que cerca uma espécie de porto espacial ali, né. Daí a gente já vê o primeiro choque de mundos aí, né, entre um cara da nave aí, que seria um alienígena, né, pelo menos para quem tá ali, um visitante, com uma mulher que cuida do porto, né? E esse visitante, você percebe uma diferença de cultura, né? Porque ele tá armado, que inclusive a mulher menciona como se fosse um órgão masculino, um pedaço de metal, como se fosse um pênis deformado ali, né? Que tipo, ele tem muito orgulho de ter aquele cano lá no cinto dele, né? E ele tá esperando esse tal Shevek aí, né? Que é um passageiro que ele vai levar pro planeta dele aí. E é engraçado que já tem a primeira brincadeira linguística aí que a Ursula Le Guin fala, né? Que ela fala que ele chama o Shevek de o passageiro bastardo. E a mulher que cuida do porto não entende direito o que quer dizer um bastardo, né? Ela fala que entende que é algum tipo de xingamento, mas não entende. Porque ela é de uma cultura que não tem casamentos da forma que a gente entende, né? Esse termo aí do muro, não só o muro físico, né? Mas o muro cultural e o muro linguístico é algo que a gente vai ver seguidamente aqui, né? Bom, a gente percebe que esse Shevek aí é meio que visto como um traidor, né? Tem uma galera em volta querendo meio que linchar ele, mas você percebe que ao mesmo tempo que é uma cultura pacifista, é o pessoal que odeia de uma cultura pacifista, né? Então eles não sabem odiar muito bem, assim. É legal que um subtítulo aí dos Despossuídos é uma utopia ambígua. E pode crer, né? Você vê assim que esse lugar que seria uma utopia anarquista, como a gente vai ver depois, já começa mostrando o pior lado disso, né? Ou seja, já tem um problema na própria utopia e a gente vai ver coisas boas na distopia também. Bom, a gente percebe que esse Shevek está num planeta chamado Anarres e ele está indo para o planeta Urras, né? Que é um planeta que tem muita pouca troca de visita entre um e outro. Acho que existe um comércio, mas não existe uma troca cultural, além de umas conversas de rádio aí, né? Ele tem que até receber umas vacinas aí, porque ele não tem anticorpos para muito disso, né? E nesse primeiro capítulo já mostra uma sensação de isolamento muito grande, né? Como eu falei, físico, linguístico e cultural, né? Como se ele tivesse com uma quarentena não só para a saúde dele, mas para a cabeça dele aceitar aquilo ali também, né? Os objetos mais simples ele acha curioso, o fato dele usar pijamas também ele acha muito louco, porque não dorme pelado, né? E o fato de jogar o pijama, deles jogarem o pijama fora depois que ele usou, ele também acha muito curioso, porque ele vive numa cultura de escassez, né? E também você percebe uma reação que ele fica bem furiosa a ser trancado, né? Que é algo que vai ser explicado depois. A gente pode, a grosso modo, montar uma ideia geral aí de como é Anarres e Urras, né? Esses dois planetas que meio que giram um em torno do outro, dependem entre si comercialmente, meio que não se gostam culturalmente, e um considera que o outro é a lua dele, né? Que são dois planetas mais ou menos do mesmo tamanho, né? Achei curioso isso. Uma coisa que ela fala até do muro ali, né? O lado de dentro e de fora do muro depende de onde você tá. Então Anarres é meio que uma anarquia comunista hippie, de igualdade e ateísmo, sem instituições sem instituições religiosas, pelo menos, né? Já Urras, eu diria que é os Estados Unidos da época, o capitalismo,
a superioridade das instituições e religiosidades aí e diferenças aí de papéis entre os sexos, né? Esse tema aí da igualdade sexual, né? Do papel de gênero social na sociedade é algo recorrente na Ursula Le Guin. A gente pode ver muito isso também no A Mão Esquerda da Escuridão, né? Então o nosso Chevek aí chega em Urras, é recebido pela imprensa, tem uma descrição muito legal que ele viu da cidade grande, né? Ele escreve como cheio de pedra, aço, vidro, luz elétrica e sem rostos, né? Que é meio que uma sociedade mais impessoal, assim, né? Ele leva um susto a encontrar um burro, que ele nunca viu um burro na frente dele, né? O animal burro, né? Gente, burro ele já viu sim, que a gente vê, né? Encontra os figurões aí, você vê que é uma sociedade muito mais pompa, assim, vê que as mulheres se vestem de jeito diferente. Então é isso, esse primeiro capítulo já dá uma mostrada aí nas diferenças sociais dos dois, mostrando essa viagem do Chevek de Anarres para Urras, né? No capítulo 2 a gente volta no tempo para o Chevek como bebê, né? Começa como bebê, a gente vai pegando várias fases aí da infância e formação dele, adolescência, né? E acho que é interessante isso, que vai mostrando a sociedade e alguns aspectos interessantes. Por exemplo, o primeiro, pode crer, né? Eles são um monte de anarquista. Como que é o berçário de um anarquista, né? Que uma coisa que mais você tem que fazer com uma criança é meio que impor limite, né? Como é que um anarquista vai impor limite nos outros, né? É engraçado isso. Mostra essa coisa que ele é ensinado desde pequeno a não ter posse, que ele quer empurrar um coleguinha para ficar no céu, né? No sol, digo. Daí pula para ele com 8 anos aí, já começa com uns paradoxos matemáticos e já percebe que ele está meio distanciado dos outros também, porque falam que ele não está tão interessante no diálogo como uma troca de conversa, né? Pelo menos que os outros falam. Ele quer, enfim, encontrar um objetivo acima de tudo. A gente vê mais sobre Odo, né? Que é a sacerdotisa aí que criou essa sociedade aí, a matriarca da colônia de Anarres aí, e a filosofia dela hippie no espaço aí, né? Daí tem muito interessante que eles aprendem na escolinha aí o conceito de prisão, que é algo que eles não têm em Anarres e tem em Urras, né? É algo que a Odo chegou a passar por isso. Então é engraçado que tem um historiador lá que as crianças, lógico, vão perguntar de violência, essas coisas. Você vê que o historiador, ele fala de violência com uma vergonha de quem explica obscenidades para as crianças, falam aqui. Ou seja, uma sociedade que também não é muito resolvida também em falar sobre isso. É meio tabu falar de violência. Mais do que... Não que a violência deixe de existir, porque ela existe. Um momento o Chevek apanha aí de um cara. Mas é engraçado que até nessa sociedade que é dita livre, assim, aberta, eles têm os tabus deles também, né? E daí criança sendo daquela coisa, né? Eles ficam ouvindo de prisão, ficam imaginando, poxa, mas não pode sair por quê? Porque não deixa. Eles resolvem prender um coleguinha lá pra ver como é que é, né? Tanto o cara quer ser preso, o moleque, quanto os outros querem prender pra saber como é ser guarda, né? Me lembrou muito aquele experimento da prisão de Stanford, né? De como cada um entra fácil no papel social que você coloca, né? Pode ser uma brincadeira tipo, você vai ser o prisioneiro, você vai ser o guarda. O pessoal já começa a pensar e agir como prisioneiro e guarda, né? Enfim, isso explica também aquele medo, aquela reação violenta que o Chevek teve no começo ali, no primeiro capítulo, na nave, quando ele viu que a porta estava trancada, né? Porque ele não só não é algo da sociedade dele, como ele tem esse histórico aí de ter vivido essa época de brincar de prisão, que foi meio traumático, né? Te mostra o Chevek daí mais adolescente, questionando a dita autoridade do seu planeta, que supostamente não tem autoridade, né? Mas existe uma propaganda anti-Urras aí, né? Tipo, como se tudo lá fosse ruim, tudo que tem aqui é bom, né? A gente entra em mais questões linguísticas assim, né? Que é um idioma que não tem posse em Anarres. Ao mesmo tempo a gente vê o que chamaria hoje de machismo tóxico, né? Que é aquele negócio do pessoal falar que a mulher naturalmente é mais possessiva porque eles têm filhos, então eles querem filhos para eles. Que é muito engraçado, que é um diálogo muito parecido que vai falar no terceiro capítulo, os cientistas de Urras, para justificar também que a mulher não tem cabeça para raciocínio lógico, então não dá para ter mulher cientista, etc, né? Você vê assim que esse pessoal que supostamente se odeia tanto, eles na verdade são bem parecidos entre si, né? Eles são meio que o extremo dos dois lados, na verdade tem mais em comum entre si do que com os moderados, né? Então é isso, a gente acompanha esse amadurecimento aí intelectual
do Shevek, vê que ele é um físico aí, é um menino meio precoce e um pouco retirado aí da cultura do planeta dele, né? No terceiro capítulo, a gente volta aí pro Shevek lá em Urras, né? Depois que ele chegou com a nave, e de novo vai mostrando mais sobre a cabeça dele, como ele se relaciona com objetos do quarto, por exemplo. Tem tudo muito espaço, ele acha estranho que tem um quarto só pra ele, chega alguém pra arrumar a cama dele lá no hotel onde ele tá, e o pessoal ele acha que é alguém que vai dividir o quarto com ele, porque como é que ele vai ficar com um quarto só pra ele, assim, é um absurdo. E o Shevek finalmente encontra aí cientistas que ele consegue fazer uma troca de conhecimento mais profunda, né? De ver que na sociedade dele tem tanta rotatividade de trabalho que acaba tendo pouca especialização, né? Já em Urras, não. O cara que é cientista físico, o cara vai fazer isso o tempo todo. Não ter que gastar um tempo na plantação, etc. Ou seja, de novo, a gente vê o lado bom da distopia e o lado ruim da utopia aqui, né? Outro momento bem interessante aí, que ele pergunta uma hora assim, não quero ofender, mas queria fazer uma pergunta, assim, ele fala pro cientista, né? Ele fala, pergunta aí, não tem problema. Onde estão as mulheres, né? Porque, tipo, eu conheci mulheres na festa, né? Esposa de fulano, de Beltrano e tal, mas cadê as mulheres cientistas, etc. Aí você vê o cientista dando esse mesmo argumento, que eles não tem cabeça para isso, você vê que ele é bem parecido do pessoal machista em Anarres ali, né? Inclusive, quando ele pergunta onde estão as mulheres, a primeira coisa que vem na cabeça deles é que o cara quer uma prostituta, na verdade, né? Não que ele tá perguntando onde estão as colegas cientistas, né, que trabalham aqui, né? Bom, ele lê alguns jornais, vê a percepção da imprensa dele, né? Ele começa a ver o lado bom dessa distopia, né, dita distopia de Urras aí, né, que é muito diferente da propaganda do país dele. Mas também, por exemplo, ele faz um discurso ali sobre igualdade, que é muito recebido com ovações ali entre os dignatários, mas ao mesmo tempo ele tem a sensação que ninguém ouviu ele, né? Ou seja, já vê que é um mundo mais de marketing mesmo, né? Muitas vezes ele está sendo mostrado, parece, mas aquela coisa política mesmo, né? De mostrar, de político andar com o cara famoso, sair na foto, você vê que o pessoal não está muito interessado no que ele tem para dizer propriamente, né? E ele vai percebendo isso também, né? Ele conversa com os engenheiros, aí tem mais troca, e a gente percebe, assim, eu acho que por que os cientistas estão recebendo ele tão bem ali em Urras, né? Que parece que ele tem a promessa de fazer uma teoria que pode levar a viagem mais rápida que a luz, permitiria aí eles estão acho que em Tau 7, né, segundo o que a gente descobre no livro aqui, ou seja, uns 11 anos-luz da Terra, né? Então, se ele conseguir fechar esse negócio da teoria de uma viagem mais rápida que a luz, vai ter outro mundo de comércio aí, até possibilitar guerras, né, etc. Então o terceiro capítulo termina com essa ideia aí, né, dele ao mesmo tempo não se sente pertencente a Anarres e não se sente pertencente a Urras. E ao mesmo tempo ele quer quebrar, ele fala que quer desmontar o muro entre os dois, né? Então realmente é muito louco, né? Será que alguém que não pertence a nenhum dos mundos pode quebrar esse muro aí? Talvez seja o único tipo de pessoa que consiga quebrar esse muro. Então é isso, demos uma conversada aqui, espero não ter sido muito repetitivo, mas esse livro deu muito assunto para minha cachola pensar aqui. Por favor, fale o que vocês acharem aí, tanto do vídeo quanto desses capítulos. E lembrando que dia 9 a gente volta a falar dos Despossuídos sobre os capítulos 4, 5 e 6. Sou o Solari, vou ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês.